para te explicar o que aconteceu na noite dessa terça-feira em reunião do Conselho Deliberativo. Por 184 votos a favor contra apenas 9 contrários, o Conselho aprovou que a associação tenha um percentual menor do que os 25% atuais da SAF. Então, só para explicar com detalhes. Algum tempo atrás, o Atlético se tornou uma sociedade anônima do futebol e 25% das ações pertenciam à associação, os outros 75% para uma série de acionistas, tendo como acionistas majoritários o Rafael e o Rubens Menin. Há uma intenção dos acionistas do Galo em captar mais dinheiro para que o Atlético consiga pagar suas contas, diminuir suas dívidas e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das opções seria que eles vendessem as próprias ações ou parte dessas ações para buscar mais dinheiro, mas houve o convencimento do Conselho Deliberativo e a associação vai vender até 15% de suas ações, ficando apenas com 10% no valor máximo. Importante contar que essas ações não podem ser negociadas por menos do que 200 milhões de reais. Depois da aprovação, o Rubens Menin respondeu a uma série de perguntas de jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, a gente quer que o Atlético cresça mais rápido. A SAF não vai quebrar. Pode ter dificuldades, mas não quebra. Não sabemos quando e qual valor, mas o aporte vai acontecer. A expectativa é de que a gente tenha uma solução definitiva, que seria com um novo parceiro graúdo, que coloque um montante significativo para a gente mudar o jogo. Só para contar também que, segundo o Rubens Menin, a preferência é por um investidor estrangeiro. E aí não dá para se esquecer de Marcelo Claure, boliviano, que é dono do Bolívar, adversário do Atlético, cuja fortuna estimada é de 11 bilhões de reais. O Claure é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona, ajudou a fundar o Inter Miami e tem conversas em andamento com os acionistas do Galo. Preciso falar agora sobre a pressão pela demissão de Paulo Brax. O CSO, o homem forte do futebol do Galo, virou o alvo do torcedor depois do empate entre Galo e Santos, 1-1, nesse domingo na Arena MRV. O Atlético fez um primeiro tempo horroroso, tenebroso, ainda conseguiu ficar no 0-0. Fez 1-0 no início do segundo tempo, teve um jogador a mais após a expulsão do Zé Ivaldo, mas levou um gol de pênalti na reta final da partida, mais uma falha do Lianco, que tem falado muito, se exposto de maneira bem gritante, mas com a bola nos pés, é o segundo jogo seguido com erros. Depois desse empate, que impediu o Galo de se distanciar da zona do rebaixamento, o que se viu foi uma avalanche de críticas e pedidos de demissão em relação a Paulo Brax. Tudo começa com uma faixa que foi exposta e tinha os seguintes dizeres, abre aspas, esse Paulo Brax é sinônimo de fracasso por onde ele passa. O fracasso o acompanha. Não queremos esse incompetente no Galo. Nas redes sociais foi o suficiente para que muita gente aderisse ao movimento exigindo a dispensa do homem forte do futebol do Galo. É importante lembrar que o Paulo Brax teve como único momento de destaque na carreira a passagem pelo América, em que ele era só um coadjuvante. O Marcos Salum é o cara que dava as diretrizes do futebol. A partir daí, ele começa a tentar a carreira solo e nunca vai bem. América, razoável, Internacional, ele sai demitido com péssima impressão. No Vasco também é dispensado sem fazer bom trabalho. No Santos ele acaba caindo e assumindo logo na sequência o Clube Atlético Mineiro. Hoje o Galo é só o 13º colocado, 3 pontos em relação ao Z4, 10 pontos de desvantagem em relação ao G6. A única vantagem do Galo, o único alento do torcedor atleticano se dá pelo fato de ter 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes. E são 2 jogos bem acessíveis em casa contra Sport e Fortaleza. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de 1.200.000 ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de 3.800.000. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, para repercutir uma informação das últimas horas divulgada pela TV Bandeirantes lá em Belo Horizonte. Segundo a apuração dos amigos,
a família Menin, em caso de bom negócio para o Galo, toparia deixar de ser sócia majoritária da SAF atleticana. Vale a lembrança de que Rafael e Rubens Menin têm juntos 41,8% das ações do Atlético. Fui atrás dessa história e posso contar que a minha informação é completamente diferente. Rubens e Rafael Menin nem cogitam tal possibilidade e hoje trabalham para solucionar os problemas financeiros do clube. O objetivo é buscar recursos novos por meio da emissão primária. O que significa isso? Eles querem encontrar novos parceiros. Primeiro eles vão emitir novas ações que serão vendidas no mercado. A partir daí, dilui-se as ações dos atuais acionistas. Tudo para que o Atlético possa captar dinheiro e utilizá-lo para pagamento de dívidas, para resolução de problemas internos e até, eventualmente, em investimentos. Só para completar, o Galo, que empatou com o Bolívar fora de casa, está a uma vitória de garantir a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Nesta sexta-feira, e o Galo, sem tempo para lamentar o empate na Bolívia e agora deixando de lado a Copa Sul-Americana, porque amanhã tem Campeonato Brasileiro, desafio importante contra o Botafogo, claro, com transmissão da Itatiaia. Este jogo às 6h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Atlético, que vive uma situação delicada na competição, vai entrar nessa rodada com 25 pontos, a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e a 11 do Bahia, que é o primeiro na zona de Libertadores. Então o Galo tem que vencer, tem que voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Vem de tropeço em casa, 1-1 contra o Santos. Estava com um jogador a mais, o Lianco acabou fazendo aquele pênalti no final. Então agora é buscar fora de casa. O Atlético, que não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. E o técnico Sampaoli com desfalque importantíssimo. Para este jogo, ele não vai poder contar com o volante Alexander. Ele levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Peixe e está de fora. Então o Sampaoli vai ter que mexer mais uma vez no meio-campo e assim, né, como no ataque, só que com uma situação muito mais delicada. Lesão grave de Thomas Coelho, que já está em Belo Horizonte, onde vai realizar mais exames para marcar o seu processo cirúrgico. Lá em La Paz, ele foi levado ao hospital após se machucar no duelo contra o Bolívar e foi diagnosticado com uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo. E a notícia ruim é que Thomas Coelho dificilmente voltará a atuar em 2025, uma baixa muito importante para Sampaoli, que não poderá contar com seu irmão, mais um argentino do elenco do Galo, para o restante da temporada. E esse jogo contra o Botafogo também pode ser uma quebra de jejum para o